Olá, meu irmão, graça e paz, que alegria chegar a você com o programa O que a Bíblia diz. E como eu sempre digo, a Bíblia fala sobre todos os temas da carreira humana. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e o programa de hoje está muito especial e você já pode enviar a sua pergunta através do WhatsApp 021 96418 7463, 021 96418 7463. Coloque o seu celular na vertical, grave o seu vídeo e você vai aparecer conosco aqui falando e trazendo a sua pergunta. Também pelo Instagram, @PRAiltonBezerra, @PRAiltonBezerra. Que alegria! Nós temos uma pergunta muito especial já e um tema, né? Com dois amigos que com certeza vão contribuir para o seu conhecimento. Já diz Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento aprisiona, adoece, a falta de conhecimento torna o povo dominado, ao invés de ser o povo que domina, que reina na terra. A pergunta está chegando, e chegou já. Então vamos lá então na primeira pergunta de hoje. Mateus Ribas, de Rio das Ostras, pergunta o seguinte: na minha igreja, os adolescentes ficam teclando no celular na hora do culto. Como abordá-los de forma em que não se afastem da igreja? Bom, a tecnologia, ela veio para a nossa vida e veio para ficar. Não há como nós nos libertarmos disso, até porque estar longe dela seria não entender o atual momento. O mundo passou por fases do conhecimento humano. A fase agrícola, industrial, eletrônica, biotecnológica e a informatização, que é o tempo que vivemos. Tudo está no smartphone. Até a Bíblia hoje, quando você chega no culto, tem alguém com um smartphone e ele abre ali, tecla e lê o texto bíblico. Obviamente que é recomendado usar a Bíblia mesmo, a Bíblia tradicional, a Bíblia comum. Porém, sabemos que estamos no mundo. E aí me faz lembrar a fala de um escritor chamado John Stott, que o verdadeiro pregador, ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Sabendo pegar a cena antiga e aplicar a cena moderna. Pegar também Atos 13:36, que diz que Davi serviu a Deus de acordo com o seu tempo e de acordo ou conforme o desígnio de Deus. Fazer a leitura do seu tempo. Então, lendo o nosso tempo, nós não podemos demonizar o celular. Teve um líder evangélico aqui no Brasil que ele falou: eu amaldiçoo o seu celular. Gente, não precisa de nada disso. Como fazer para que os adolescentes parem de fazer? Não é só adolescente, não. É todas as idades. Mas os adolescentes estão mais antenados, mais conectados ao celular. Então, a forma de fazê-lo, obviamente, é criando um protocolo na igreja. A igreja precisa ter protocolo. Protocolo fala de organização. Pode ter informativos que coloque ali, pode ter vídeos que informe também. Porque não é só o celular, tem tantas outras coisas que é feita na ambiência da liturgia que não cabe. Então, a forma é educativa, a forma é informação. A forma de abordar é uma forma educada, ou seja, a didática. Sobretudo, se tiver que chamar a atenção, eu acho que todo pastor deve ter autoridade e autonomia para fazê-lo. Não desrespeitando ninguém, mas colocando para o indivíduo que aquilo ali é um momento para o culto. A igreja não é um parquinho de diversões. A igreja é um lugar de adorar a Deus. Eclesiastes 5 vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esteja pronto para ouvir. Fale menos e não faça voto e voto de tolo. Então aborde com sabedoria, com inteligência, crie o protocolo e vai dar tudo certo. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, esse é o programa que a Bíblia diz e nós vamos agora para um bate-papo muito especial. Vamos lá? E eu já vou dizer aí os nossos convidados e anunciar o tema de hoje. Vamos lá, olha quem está aí, ó. Ah, rapaz, os âncoras aí desse programa. A gente recebe muita gente, todo tipo de personalidade, teólogos, filósofos, cientistas, psicanalistas, psicólogos, psicopedagogos, educadores, gente de todo tipo de área de formação. E esses aqui são os que têm contribuído aí já há anos, né, com o debate, com o programa, com tudo que a gente tem feito. E o programa que a Bíblia diz, ele saiu, né, do rádio, foi para a TV, para as mídias sociais, virou livro e abençoa as nossas
vidas. Vamos aqui apresentar Guilherme Pamploni. E aí, como é que tá? Alegria pro tema de hoje? O tema de hoje está muito, vamos dizer assim... né? É quente. Polêmico. É quente. Polêmico. Pode ser polêmico, né? Que cristianismo estamos vivendo? Meu Deus, né? hein? Então, realmente é um tema... Vamos ver o que é que temos para hoje. Eu já vou perguntar já, mas vamos lá. Feliz de estar aqui. Estamos juntos? Estamos juntos. Estamos na rede Para o Bem? Rede Para o Bem, Agathos Play. E aí na sua TV, no seu rádio, onde Deus tem nos permitido chegar. Guilherme, o capelão Jorge Lacerda, aí, como é que tá? Uma alegria estarmos aqui por mais um programa. E, olha, esse programa tem alcançado vidas e pode alcançar a sua também, se você estiver com o seu coração aberto. Esteja com a sua mente e seu coração atentos aqui, que Deus vai falar contigo. Que a Bíblia diz, e fala muita coisa. E Deus sempre fala, né? E eu gosto, antes até mesmo de início, continuar e declamar o tema, lembrar de 1 Pedro 3,15. Antes, santificar a Cristo em vossos corações, para que estejais preparados para responder com mansidão e temor à razão da esperança que é em vós. Ou seja, primeiro santifique a Deus no coração e depois responda. É isso que vamos fazer à luz da Bíblia. O tema de hoje é que tipo de cristianismo estamos vivendo? Será que temos que evangelizar os próprios irmãos que estão dentro das igrejas? E aí, Coronel Capelão Jorge Lacerda? Bom... Primeiro, que tipo de cristianismo estamos vivendo? O cristianismo hoje está... Existe um fenômeno que eu tenho observado, né, não só eu, os cientistas da religião também, que é o problema do sentir. Então, as pessoas hoje nos cultos estão uma manifestação do sentir e estão deixando a questão de aprender, didática, em segundo plano. Tem muitas igrejas que não têm nem mais escola bíblica dominical, né? Mas querem aquele momento ali emocional de sentir algo, alguma tremedeira, arrepio no corpo e tal, para dizer que Deus está presente, né? E esse é um problema sério, porque a igreja sempre, ela caminha junto ao ensino. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, pregar. Isso pressupõe o quê? Ensino. Ensinando, indo, ensinando. Então, o ensino é fundamental. Só que hoje nós temos um montão de crentes analfabíblias. Porque tem alguns movimentos, digamos assim, cristãos, sincréticos e outros até intencionais, que estão tirando a palavra de Deus de cena. Estão colocando a palavra de um líder, estão colocando psicologia de massa, estão colocando outras questões que não a palavra de Deus, usando até algumas questões empresariais como coach e tal, no próprio culto da igreja, mas se esquecendo da própria palavra de Deus, tem que ficar em segundo plano. Em muitos cultos que a gente observa, as pessoas, no momento, digamos assim, né, do louvor e adoração, fica 2 horas. No momento da palavra, se sobrar tempo, dá a palavra, né? E o que falta é o quê? É a palavra, é o ensino. Então, por isso eu digo que sim, hoje nós precisamos evangelizar os crentes que estão frequentando as nossas igrejas. Você já antecipou, já foi para a resposta da segunda. Mas vamos lá, Guilherme Pamplona, ele falou uma coisa muito pertinente. Eu sei que o irmão também tem formação na área psicopedagógica. E eu ouvi de um pedagogo o seguinte, que o problema é cognitivo, o problema é de cognição. As pessoas querem sentir ao invés de racionalizar. E esquecem de Romanos capítulo 12, né? Quando Paulo fala, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a gente sabe que a racionalidade não exclui emoção e que a emoção não exclui a racionalidade. Mas esse culto do sentimento, ele tem gerado esse cristianismo momentâneo, esse cristianismo circunstancial, circunstanciante. Então, o que falar desse problema de cognição? É um problema cognitivo? Que problema é esse, meu irmão? Parece-me que nós estamos chegamos um momento de um cristianismo sem o Cristo. Muito bom. E porque um cristianismo com o Cristo demanda o Logos, a palavra, que é a palavra. O forte do cristianismo, da religião cristã, o que é a palavra, é o verbo. Tudo passa pela palavra. E a palavra é uma construção
passa pelo cognitivo. Não existe uma construção sem que se passe pela cognição, sem que comece no pensamento, na elaboração. Isso demanda o quê? A razão, não a racionalidade, mas a razão. E quando você tira a razão, fica o quê? Só o sentimento. A emoção. Por quê? Quando você racionaliza, você é obrigado a criar, a formatar, fazer um juízo de valor. Cristianismo é isso. É isso que estamos tirando do cristianismo. Aí o coronel, o capelão fala, ninguém mais quer conhecer Bíblia, ninguém quer parar para aprender, porque isso vai mexer e vai me confrontar. E o ser humano não quer isso. Melhor fugir, né? Então eu quero uma proposta cristã que não tenha de preferência esse Cristo, esse Logos, a palavra. Ok. Né? Isso que transforma, que mexe com o ser humano. A segunda parte, você respondeu muito bem, a segunda parte é a pergunta, né? Que a gente vai dar continuidade. Mas existe uma expressão em inglês, me perdoa, meu telespectador, aí, o meu inglês, mas a expressão born again, quer dizer, o nascido de Deus, né? E há uma cultura, em parte da América, que o cidadão tem que ser um born again, um nascido de Deus. Eu não sei se a minha expressão está corretíssima, vocês são bons em inglês aí, eu não sei, mas o born again é a ideia de ser um nascido de Deus, um nascido de novo, né? Faz-me lembrar de Jesus ali em João capítulo 3, quando Nicodemos vai procurá-lo, e Nicodemos coloca para ele, né, que ninguém poderia ser com ele por conta dos sinais que ele fazia. E Jesus então responde, cara, você tem que nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos recorre a um pensamento do espiritismo, do hinduísmo, na verdade, que é a ideia reencarnacionista. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, vou nascer novamente. Jesus vem e fala, não, Nicodemos, estou te falando de coisas terrenas e você não está compreendendo, né? Ou melhor, de coisas celestiais, você não está entendendo. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não importa, não te admires de dizer, importa-vos nascer de novo, se tornar um born again de Deus. E aí vem essa parte, né? Será que temos que evangelizar os irmãos dentro da igreja? Por que isso está acontecendo? Que fenômeno é esse? Né? Será que é o evangelástico, né? Aquele evangelho preocupado com números? Será que as ovelhas deixando de ser pessoas para serem mais um número? Será que o mais importante é a idolatria, a número-idolatria, sei lá o nome que dá, né? Vocês podem aí confabular, mas será, antes do nosso coronel, o capitão... Não rebaixa, não rebaixa. Não, capitão, não. Coronel. Servo. Capelão, Jorge Lacerda. Falar, responda. Temos que evangelizar os irmãos? Bom, precisamos. Meu Deus. Quem sabe começar pela liderança. Eita, Jesus. Começar pelos líderes, começar pelos seminários, que para desfazer essa corrupção que houve do próprio evangelho. A verdade é essa. O evangelho que estamos tendo hoje, que está sendo proposto na mídia, de um modo geral, é um evangelho que está corrompido. Mexeu-se, não que o evangelho seja corrompível, não, mas dá-se um jeito, quer dizer, corrupção do gênero humano é tão grande. Eu acredito que estamos lá próximo de Noé, quando Deus diz, não dá para suportar, não. A coisa está muito feia, talvez estejamos no nível de Sodoma e Gomorra, né? Um nível muito... Essa corrupção do gênero humano está muito grande. Então, o que acontece? Aqueles que deveriam trazer o evangelho, uma proposta de um cristianismo sério, puro, que cura, que transforma, que liberta, que faz, não é? A proposta real do cristianismo parece que não tem mais espaço. Então agora nós apresentamos um evangelho ruim, um evangelho frágil, um evangelho que não trata as pessoas, e aí nós sentamos aqui para fazermos uma leitura e concluímos o quê? Meu irmão, hoje a gente né? Vamos ter que evangelizar dentro da igreja, de novo. Parece que a gente dormiu, né? Como diz a parábola do joio e do trigo. A gente dormiu e veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. No meio do trigo. Tomou força, né? Mas foi o dormir da igreja, né? É interessante isso daí. Sobretudo, né? Você pode aí mandar a sua pergunta, tá bom? Manda aí pelo WhatsApp, bota o seu celular aí
horizontal, e mande sua pergunta, 021-96418-7463, 021-96418-7463, ou então através do Instagram, @PRAiltonBezerra. Mas a gente sabe que há as profecias, né? Profecias bíblicas que já declaravam, né? Nós temos uma fala de Paulo antes da sua partida, não é um livro profético, a carta Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, mas ela tem um teor profético, porque ele diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, né? A gente recorre um pouco à história, quando Pamplona dizia, me faz lembrar o século XVIII, quando, na verdade, o homem vai questionar a veracidade do texto sagrado, a veracidade de quem escreveu, alta crítica, baixa crítica, e nesse contexto histórico você vai ter o desembocar de um esfriamento generalizado em toda a Inglaterra, isso em toda a Europa, e você vê um evangelho que foi contaminado. Isso chegou no Brasil pelo mundanismo, talvez essa expressão parece que se tornou vulgar, né? Sim. Mundanismo, o que é isso? Né? E aí eu lembro que eu participei de um programa, de um debate sobre fundamentalismo cristão e o que seria ser fundamentalista. Então a gente percebe que houve um distanciamento das escrituras. De toda forma, eu costumo dizer, quero ouvir o nosso querido capelão Jorge Lacerda, que Mateus 22:29, errai por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Costumo dizer que o crente conhece só as escrituras, ele é um teórico da fé. O crente conhece só o poder de Deus, vira um fanático. Então você falou do analfabíblia, eu falo que tem o analfabesta, que é aquele que vai para o só falar besteira. E como tem analfabesta por aí? Então, o Pamplona colocou que seria um problema dos pastores, dos pregadores. Qual é a tua leitura? Não somente, né? Tem a ver com o humanismo, tem a ver com o inimigo das nossas almas nos últimos tempos se levantaria realmente, porque a volta de Cristo está iminente. Cada vez que a volta de Cristo se aproxima mais, o inimigo fica desesperado e vai de todas as formas tentando o quê? Destruir os santos caminhos do Senhor, e a igreja é um local assim. E onde a gente o quê? Aprende sobre o cristão. Mas a questão principal, sabe qual é? É o pecado, que o homem não mudou. O homem lá, desde o pecado original, é o mesmo hoje. A grande questão é essa, uma série de fatores que se juntam, né? Atualmente estão até colocando a culpa na tecnologia, né? Porque o pessoal hoje não está tendo a capacidade reflexiva, porque basta dar um clique no celular que já vem a resposta. Então está achando que o culto também tem que ser assim. Então, e tem muitos pastores também, aí eu vou, meia culpa, né? Que a gente é pastor, vou falar com isso, né? Tem muitos líderes aí que para botar a sua igreja cheia, né? Encher a sua igreja, tem pregado aquilo que a audiência quer ouvir, não que Deus quer que ele fale através da sua palavra. Aí a palavra profética fica em segundo plano, a palavra de Deus vem depois. Não, mas se eu falar isso aqui, fulano de tal vai sair da igreja, porque fulano de tal, essa igreja não sob pecado, eu estou em pecado, mas quero ficar aqui nessa igreja, então já que não me quer aqui, eu vou para a igreja da esquina. Então tem um montão de igrejas ficando inchadas, de crentes sem comprometimento, sem conhecimento bíblico, e vou dizer mais, não convertidos, porque eles vão à igreja por causa da questão emocional, mas o seu coração continua o mesmo ainda. A gente pode, então, resumir, o seguinte: o cristianismo que estamos vivendo é um cristianismo o quê? Uma palavra, cristianismo o quê para você? Pecaminoso. Pesado, mas Para você? É um fraco. Okay. Eu diria o cristianismo que foi cooptado pelo liberalismo teológico. Sim. Então ele se torna liberal, talvez o termo técnico de pecaminoso e... Meio termo. Seria o liberal. Né? Agora, sabemos que, antes de continuar, que não é uma totalidade, que tem pessoas de Deus, sim, não é tudo perdido, mas é o que mais aparece. Agora vem a segunda fala. Temos que evangelizar os irmãos dentro da igreja hoje? Sim ou não? O que você acha? Sim. O que você acha? Com certeza. Não absolutamente, porque de quem é a maior responsabilidade pelo que vocês estão vivendo? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento. Entende? Então, a responsabilidade... A liderança. Somos nós. Nós somos culpados. Será que nós não entramos no frenesi
da preparação rápida. Paulo fala, ó, não impõe a mão precipitadamente, não consagre ninguém precipitadamente. Será que essa ideia de querer tudo rápido, né? É o evangelho fast food, a igreja que cresce, por exemplo, método de crescimento é um desejo louco de muita gente. E eu não sei, não entendo muito bem essas coisas na praticidade, porque eu acredito numa igreja que foi fundada, que tem como fundamento e cabeça Jesus, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que cresceu debaixo da perseguição, uma igreja que tinha alguns pilares que ela perseverava, né? Era uma perseverança, não é um sentimentalismo. Então, eu percebo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido, pão nas orações. Uma igreja que estava ensinando no templo e de casa em casa, Atos 5:42. Então, uma igreja que estava viva. Então, nós nos distanciamos. Então, vamos pensar nisso aqui, porque o tempo passa e a gente tem que dar caminhos e respostas, que já é que a Bíblia diz. Mas antes ainda, o que você pensa? Sim, o tempo contribuiu, o tempo vai passando e há uma tendência, né? Tem até uma ilustração em que diz assim, quando Jesus chega no céu, vou aqui resumir, e um anjo olha para Jesus e vê suas mãos furadas, olha assim, fica, Jesus, como tu sofreu na mão dos homens, Jesus? Jesus disse, Mas aí o anjo pergunta para Jesus, então Jesus, todos já sabem que tu sofreu, tu foi lá sofrer pela humanidade. Jesus disse, não, nem todos, não. Mas tem Pedro, tem João, tem Lucas, eu deixei lá um grupo que vão espalhar essa mensagem. E o anjo ficou pensando assim, olhou, encucado, disse, mas Jesus, tu não tem um plano B, não? E se quando Pedro morrer, e lá na frente, lá no século XXI, né, não vai ter mais Pedro, a tecnologia, tudo. Jesus disse, não tem um plano B, eu continuo contando com a minha igreja. Então, Jesus continua contando conosco. E eu creio que há um grupo pequeno, mas há um grupo fiel de pastores, de líderes de igrejas que são fiéis ao verdadeiro evangelho. Sempre terá, sempre houve, sempre haverá. Mas que estamos sofrendo. Sofrendo de verdade. Verdade. Na verdade, eu dei até quase eu embolei aqui a mente aqui, porque a coisa é muito séria. E o cristianismo, ele dentro das 11 religiões mundiais, ele é o único que o ser humano ele tem um relacionamento pessoal com Deus, né? Ou seja, só no cristianismo Deus é pessoal. E aí, não seria também essa hierarquia chegar até no guru? Tem cara que hoje aí tem um título de quase Deus, sabe? O cara é patriarca, o cara é... sei lá o que ele é. O que você pensa disso? Será que também não é uma construção narcisista, neurótica, Sim. psicótica e vai embora? Sim, mas aí eu volto àquela questão original, né? O homem não mudou. O problema continua sendo o pecado original. Quanto mais distante de Deus, mais pecaminoso o homem é. Então é essa questão, o distanciamento de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que ainda está longe de Deus. Por quê? Não entregou sua vida a Jesus abertamente, quer viver o evangelho à sua moda. Fora isso, tem o mercado... como é que é? Mercado gospel. O mercado religioso que adentrou dentro da igreja. Tem gente vendendo o púlpito, vendendo a igreja, vendendo as coisas. Então, isso por causa de uma questão, o pecado original. Porque o homem continua o quê? Em vez de se aproximar... Aquele que se aproxima de Deus, sinceramente, abre seu coração, ele é salvo. Ele é transformado pelo poder de Deus. E olha, uma das características daquele que é transformado é o desejo ardente de aprender a palavra, de viver a palavra, de obedecer ao Senhor. É uma transformação de vidas. O que está acontecendo hoje é por causa do sentimentalismo, por causa dessas problemáticas todas. O homem, ele quer viver um evangelho de acordo com a sua mente, sua cabeça, a sua vontade, mas ele não tem nem mesmo conhecimento bíblico para dizer, não, eu quero ver o evangelho assim, eu vou lá, dou minha oferta, o pastor não pode pregar sobre pecado, eu quero ver minha vida, mesmo que esteja em pecado, eu continuo fazendo as coisas erradas, porque para mim é melhor assim. É esse o problema, é vir de um comodismo espiritual. O engraçado é como que o teu discurso, vamos supor que ele fosse teu, e não fosse, que alguém falasse, mas esse discurso aí, é o que eu sempre digo, Jesus ouviu isso. Que discurso é esse? Quem o pode ouvir? Mas ele chegou para os 12 e perguntou, e aí vocês vão continuar, vão embora, como é que vai ser? Aí Pedro
tem um insight, né? E diz, olha, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, enquanto a igreja brasileira não entender que as palavras de Jesus é a palavra de vida eterna, ela vai estar buscando em fontes que não são fontes que vai gerar realmente vida, né, subsistência, continuidade, né? Porque antes do Pamplona falar, 2 Coríntios 11, versos 3 e 4, o texto é lindo, fala, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam seduzidos e abandone a simplicidade devidas a Cristo. Então o evangelho é simples, gente. Eu acredito no feijão com arroz, o cara come todo dia e vai mantê-lo firme, né? As comidas fast food, as comidas, as guloseimas, elas não nutrem o nosso corpo, não nos dão subsistência e não nos dão continuidade. Então, Pamplona, você também que é teólogo, é pastor, enfim, alguém que trabalha, também milita na área de educação teológica aqui no nosso país, o que você pensa? Você falou que acha que os seminários estão falhando. Seria os seminários, seria linha geral? Qual é o entendimento teológico sobre isso? A gente está caminhando já para o fim, o tempo é muito rápido, meu Deus. É mais de uma linha geral, porque nós, no Brasil, parece que ainda estamos conseguindo nos manter um pouco de pé enquanto igreja, porque na Europa a coisa já naufragou. Os Estados Unidos também não está muito diferente, se bem que teve agora recentemente, parece-me que um avivamento, e nos Estados Unidos teve ali alguma coisa que chamou atenção, despertou de alguma forma para algo. E não foi na igreja, e não foi, e foi fora da igreja. Famoso, foi na universidade, na capela lá. Numa capela. Então a Bíblia é um livro que não foi escrito para um determinado contexto. A Bíblia é um livro escrito para o ser humano. Ela foca o ser humano. E o ser humano não mudou desde da queda. O ser humano é o mesmo, seus desejos, seu prazer, desejo de matar, desejo de adulterar, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Esse ser humano está aí. E Paulo, escrevendo para nós que estamos aqui já no final da linha, disse que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. É o narcisismo. Então, o que é que está valendo hoje? E o pecado se prevalece da tecnologia para poder potencializar o desejo humano, porque ele trabalha em cima do narcisismo, do ego, do eu, do meu prazer, o que me satisfaz, eu quero para mim o meu melhor. Todo dia uma tecnologia nova, todo dia tem algo novo no mercado para poder manter-nos cada vez mais distante da proposta cristã, que é negar-se a si mesmo, se anular, para que Cristo nasça, que Cristo viva em mim. Não tem como Cristo viver em mim, eu continuar sendo eu. Ou eu me anulo para que Cristo nasça em mim, como disse João Batista, vem que eu diminua para que ele cresça. Então, estamos vivendo exatamente esse momento de tanta proposta para que eu permaneça no pecado. A gente sempre vai esbarrar no homem, né? Lutero dizia que a enologia da igreja reflete a sua teologia. Jeremias vai dizer em Jeremias 29 que expor meu com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem gente levantando a mão, o coração, e aí tem um louvor que está marcando assim, batendo agora forte aqui nas redes e tal, que a frase diz, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Eu pregando, falei, irmão, isso foi real. Tem gente que não tem noção. Tá achando que isso aí foi contra a carochinha, tá achando que isso aí foi invenção, tá achando que isso aí foi sei lá o que, uma montagem, e na verdade isso foi realidade. Nossos irmãos morreram, nossos irmãos foram martirizados, mas Jesus vive, Jesus reina, Jesus está aqui entre nós. E eu acho que essa é a mensagem. E nós somos frutos do sangue desses irmãos. É isso aí. Eles deram sangue e a vida para que o evangelho chegasse até nós. E olha, você no início falou sobre a questão do joio e do trigo, né? Mas qual foi a resposta de Jesus para... Não pode arrancar o joio agora não, porque se arrancar o joio, está arriscado a arrancar o trigo junto. Deixa para a época da colheita. Então, em suma, o que a palavra está dizendo? Que a gente continuar pregando dentro e fora da igreja para que o joio seja transformado em trigo. E se algum joio não for transformado em trigo, na época da colheita a gente vai saber quem é quem, e aí virá o juízo. Jesus, quando voltar, vai dar um jeito nisso, vai resolver o problema. Amém, Jesus vai dar um jeito nisso. Perseverança pela fé, né? Estamos terminando o nosso programa e nós vamos aqui às considerações finais. Temos segundos para concluir.
E eu quero aqui, então, fechar. Mas antes, Pamplona, palavra final, consideração. Podemos ficar com a palavra de Paulo a Timóteo, não é? O pastor Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, zela pela doutrina, mas zela por você, por tua integridade e zela pela palavra, pela doutrina. Uma boa resposta. O que a Bíblia diz, então, é isso. Cuida de ti mesmo da doutrina. Perseverança pela fé. Continue firme. Jesus está presente. Ele sabe quem é você. Muito bem, Mateus 24, 14. Quem perseverar até o fim será salvo. Muito bem. Não vamos discutir aqui teologicamente. Mas, para fechar, é isso aí, gente. Vamos pregar o Evangelho, vamos ser como Paulo, vamos ser como Pedro, vamos ser como João, vamos declarar que Jesus vive, que Jesus reina, apesar de lutas, dificuldade, Ele é o Senhor das nossas vidas. Esse foi o programa de hoje, o que a Bíblia diz. A Bíblia fala muita coisa e sobre esse tema ela tem a dizer o seguinte: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mateus 16, 18, nada vai parar a igreja. Deus abençoe você, sou o pastor Hilton Bezerra e esse foi mais um programa, O que a Bíblia diz. Estamos aqui, aonde? Agathos Play, a rede para o bem. Valeu, gente, tchau, até o próximo programa.